in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Bem, esse texto tem uma interpretação clássica, né? Que é justamente a primeira campanha de evangelização. E se, claro, pegarmos a vida dos apóstolos, enfim, dos primeiros cristãos, especialmente nos primeiros 3 séculos, aí estão compaginadas, com certeza. E talvez dentre todos, se pudesse tomar a vida do apóstolo Paulo, como que aí vivamente descrita. Mas realmente o Mateus acolhe ali aquilo que ele mesmo via no seu tempo, isto é, a perseguição que já graçava, que começava e que... Contudo, nós temos ao menos 2 palavras ali no texto que remetem ao momento odierno, isto é, ao testemunho que se deve prestar no fim dos tempos. Quer dizer, o testemunho que devemos prestar nós, que somos realmente aqueles que vivemos no fim dos tempos. Então, diz o apóstolo, de perseverar até o fim, né? Quer dizer, o fim mesmo é agora. Não se deu no século IV, digamos, com a paz constantiniana, né, a igreja nunca teve paz. A igreja nunca teve paz. Durante todos estes 20 séculos, ela esteve sempre em luta. Os seus missionários, os seus apóstolos, tiveram sempre que estar em constante defesa, e constantemente perseguidos, e, enfim, nunca teve paz. Mas se isto era assim, sempre foi assim, agora, então, não há dúvida. Dizem os especialistas aí, não sou eu no caso, que já atualmente devemos contar um número de mortos. Até me assusta isso, porque eu não consigo quase entender, mas se diz que nós podemos contar hoje um número de mártires maior do que nos primeiros 3 séculos. E vejam, e não começou a perseguição do anticristo. Não começou a perseguição do anticristo ainda. Será sanguinolenta. A perseguição do falso profeta, a perseguição de Bergoglio, não é propriamente sanguinolenta. Né? Ele mata a fé. Ele mata a vida religiosa. Isso aí, se ele persegue, mata. Com certeza. Mas, assim, a efusão de sangue, realmente, perseverar até o fim, diz o texto. Pois é justamente agora no fim, e com a presença do anticristo, que está prometido para nós a maior perseguição, e a perseguição de sangue. Claro que nós devemos colocar aqui tanta coisa que agora só aos poucos nós vamos notando para ver este número. Por exemplo, o câncer, né? Se diz que ele foi criado também para a despopulacionalização. O AIDS também. Todas as pestes modernas, né? As doenças modernas. Vem da nossa má alimentação, inclusive, também, não só. Mas, claro, esperamos muito mais. Esperamos a perseguição da guerra, né? Da Terceira Guerra. Esperamos também a perseguição e a morte, digo, das catástrofes, né, naturais. Aí também teremos martírio, quanto mais quando nós consideramos aquilo que nos avisaram e que nós vamos constatando por aquilo que vai transparecendo da grande conspiração que a humanidade sofre
quando nós consideramos então que essas catástrofes naturais não são tão naturais assim, né? São provocadas pela mão do homem, né? Pela mão do homem, manipula a ciência. Veja, agora, vocês viram aquela notícia que lá o CERN, lá na Suíça, diz que abriu um portal, eles fizeram uma experiência lá, com aquele acelerador de partículas, fizeram uma experiência tão grande que sob o céu da Suíça começou a haver uma transformação lá e à vista do povo, né? De assustar. Mas aquilo não é aquelas apressões... Pode ser, tudo pode ser, tudo pode ser, tudo pode ser, pode ser, sim, tudo pode ser, né? De qualquer forma, é algo provocado pelo homem, sim, né? Feito pelo homem, Fazer e isso que sendo o início de uma catástrofe que se promete, que vai haver também por causa daquilo lá, ou seja, por causa para realmente trazer uma desculpa, no fim acabará em perseguição sanguinolenta. Tá? Mas dentre todas estas, claro, a mais direta é aquela que se oferecerá, sobretudo sob o anticristo, como efusão de sangue por causa da fé. Mas que já acontece. O ISIS não deixa de ser isto. O ISIS não deixa de ser isto. Quer dizer, a perseguição muçulmana se dá em razão da fé, da religião. E eles matam mesmo, matam cruelmente. Matam cruelmente. Tenho assistido assim, não sei se podem inventar formas mais cruéis de matar. Então essa perseguição final. E depois a outra palavra que Jesus diz aqui, né? A última que nós lemos não acabarão de visitar todas as cidades de Israel antes que isto aconteça. Logo alguém pensará, não, isso foi antes do ano 70. Né? E está certo. Né? Foi antes do ano, com certeza. Antes do ano 70 não se visitou todas as cidades de Israel. Mas bem antes disso já começou a perseguição, bem antes disso. Não precisamos esperar Tito e o exército romano cercar Jerusalém, que até foi uma perseguição sobre os judeus, embora não se distinguisse muito ainda os cristãos destes, né? Mas já os judeus perseguiam. Os judeus já perseguiam desde muito tempo. Né? Quer dizer, não cessaram de perseguir desde que mataram a nosso Senhor. Desde que mataram a Jesus, não cessaram de perseguir os cristãos, os seus discípulos, os seus seguidores. E claro que o ano 70 mostra aí, né? Mas não, eu digo que, sobretudo agora, não se chega a visitar todas as cidades de Israel. E se nós entendermos então Israel como sendo realmente o Israel do Novo Testamento, e Israel do Novo Testamento é exatamente a Santa Igreja. Imagina, podemos ter duas interpretações. Como é que é? O novo Israel somos nós. Nós somos o novíssimo Israel. E sempre alerto, quando lemos sobretudo, claro, o Novo... Mas não só, até o Antigo Testamento, as profecias. Sim, não só o Novo Testamento, mas sobretudo. E Apocalipse, por exemplo. Quando fala em Israel, temos logo que pensar a Santa Igreja. Quando fala em Jerusalém, temos a Cidade Santa, temos logo que pensar no Vaticano, em Roma. É isso. O nosso pensamento tem que ir lá. Tem que ir lá. Né? Então, não se chega a visitar todas as cidades de Israel, digo, geográfico, né? E não se chega a visitar todas as paróquias da igreja, com o anúncio do retorno do Senhor, sem que essas perseguições e tudo isso realmente se desencadeie e aconteça. Mas não está aí o ponto principal. O ponto principal da mensagem hoje não reside na perseguição, mas naquilo que a palavra faz da perseguição. Esse é o ponto central. Quer dizer, o poder de Deus é de tal ordem, e o poder que se expressa na palavra da pregação da igreja, na palavra da pregação dos discípulos do Senhor. O poder de Deus é de tal ordem, aí justamente neste veículo,
que a própria perseguição se torna anúncio e sinal e obra de salvação. Obra de salvação. E endereçada, não àqueles que já são salvos, os perseguidos. Tá? Os perseguidos já são salvos. São salvos justamente. E o sinal de que são salvos é justamente a perseguição que sofrem, a vida que dão, o martírio que padecem. Mas é o sinal de salvação aos perseguidores. Como uma última e grande chance de Deus, chamando justamente a receberem o testemunho. Como nós recebemos o testemunho de Jesus. E sob a cruz do primeiro grande mártir, que é o nosso Senhor, nos convertemos. Assim agora a humanidade é chamada a se converter-se diante da nossa cruz, diante do nosso testemunho. A eles é oferecido a nossa perseguição como um sinal de salvação. E é por isso também a unção que recebemos. Quer dizer, a unção que vem do alto. O Espírito Santo, e essa é a outra palavra que nós devemos central, nuclear do texto. Quer dizer, não, a nossa defesa não pode vir de nós mesmos, de qualquer palavra humana, de qualquer promessa humana, mundana, de realização neste el. Não. A nossa palavra tem que vir do alto. E ela aponta para o alto. Quer dizer, vem de Deus e aponta para Deus. Mostra como Deus mesmo é a solução de tudo isso. O próprio Deus vindo estabelecer o seu reino. Que coisa mais grande e bela. E essa é a nossa grande espera, a nossa grande esperança. Que, com certeza, queridos, desta grande e final perseguição, não há outra solução que não o estabelecimento do reino definitivo. Só Jesus vindo em glória e majestade trará solução para a grande perseguição. Só a presença de Jesus em glória e majestade para esta obra. Não há outra. Mas também é a obra maior. É a obra que coroa tudo, toda a longa, para nós, longa história de salvação. Começou lá nos primeiros parentes, né? Os primeiros pais. E que deve acabar agora conosco. Os últimos pais da humanidade. Aqueles que dão realmente a luz pela pregação inspirada por Deus, dão a luz realmente ao Redentor. Não mais na efusão do sangue, mas num reino de glória e de majestade. Esta é a grande pregação que nós devemos fazer. Essa é a grande pregação do fim dos tempos. É a grande pregação que redimirá o universo, o mundo. Vai ser redimido por esta pregação. Queridos, toda essa perseguição, todas essas catástrofes, todas essas hecatombes, tudo aquilo que a humanidade está sofrendo, tudo isso é sinal de uma única coisa. O Senhor está chegando. O Senhor está voltando. O Senhor está próximo. Virá em glória e majestade. Esse é o nosso grande anúncio. Nossa grande esperança. Em nome do Pai, do Filho